O Templo de Salomão. Parte 17. No vídeo anterior, vimos que Deus deseja registrar o seu nome, a sua natureza e presença, num lugar pessoa. Acompanhamos a progressão: Siló, onde a glória habitou e, por causa da idolatria, retirou-se; depois, o foco no tabernáculo, onde tudo em Israel girava em torno do lugar do nome. No Novo Testamento, Cristo cumpre o tabernáculo, o Verbo se fez carne, e a Igreja se reúne no seu nome, não em nomes humanos. A lição central: onde o nome é santificado, a presença permanece; onde é profanado, a glória se retira. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, do tabernáculo ao templo, a escala é maior, o propósito é o mesmo: habitar o nome. Vamos ao conteúdo. O nome no templo. O templo substituiu o tabernáculo numa escala mais gloriosa. Contudo, o propósito de sua existência foi o mesmo. Ali Deus celebraria seu nome. Na dedicação do templo, o nome é mencionado em vários versículos. Deus declara: consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. 1 Reis 9 do verso 1 ao 7. Contudo, o mesmo fato trágico que ocorreu com o tabernáculo em Siló ocorreu também no templo. Deus alertara Israel que sua casa se tornaria deserta por causa de suas abominações. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Jeremias 7 verso 30. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Jeremias 32 verso 34. E foi por esta mesma razão que Deus permitiu que o rei da Babilônia destruísse o templo de Deus. Uma vez que a presença de Deus se afastara, o templo não tinha nenhum protetor. Era a presença de Deus, através de seu nome no templo, que tornava o templo a glória de toda a terra. Em João 2 versos 20 e 21, ele declara ser o templo de Deus, o único templo. Seu corpo foi o templo de Deus. A glória de Deus habitou nele. O nome de Deus estava em Cristo. Tudo que é aplicável ao tabernáculo, aplica-se ao templo. Cristo é o verdadeiro tabernáculo e templo de Deus. Ele nos ensinou a orar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6 do verso 6 ao 9. Agora, Deus tem seu templo na igreja. Deus tem registrado seu nome na igreja. Se os crentes individualmente, como templo de Deus, templo do Espírito Santo, ousarem viver no pecado e na iniquidade, então Deus fará a eles, como templos, assim como ele fez com o templo em Jerusalém, pois seu nome foi profanado. Ele permitiu que o templo, após toda a sua glória ali presenciada, fosse abandonado e destruído pelo fogo. Por isto, o apóstolo Paulo alerta: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O nome de Deus está nos crentes tanto individual como coletivamente. Tão certamente como Deus abandonou o templo em Jerusalém porque o povo trouxe abominações para dentro dele, como Ezequiel do 1 a 14 revela, da mesma forma ele abandonará aqueles que trouxerem abominações em seus corpos templos, profanando o seu nome por não se apartarem da iniquidade. O templo do Senhor deve ser conservado limpo, pois seu nome está registrado ali. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2 verso 19. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago 2 verso 7. O nome na Arca da Aliança. Esta foi a peça da mobília na qual Deus escolheu para habitar e registrar o seu nome e sua manifesta presença. Esta foi a primeira peça da mobília a ser feita, e isto é perfeitamente explicável, já que se tratava do próprio trono de Deus na terra. A própria presença de Deus habitava ali. Sobre o propiciatório, trono de misericórdia, aspergido com sangue, a glória Shekinah de Deus habitou, entre as asas dos querubins. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Salmos 80 verso 1.
Deste lugar de glória e de expiação, a voz audível de Deus era ouvida. Deus falou a partir de sua glória manifesta sobre o propiciatório aspergido com sangue. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Número 7 verso 89. Jesus é agora a arca da aliança de Deus, a nova e eterna aliança conforme revelada em seu Filho. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Hebreus 13 verso 20. O sangue incorruptível fala a Deus. A madeira de acácia, incorruptível, fala da sua humanidade perfeita, sem pecado. O revestimento de ouro por dentro e por fora fala da divindade de Cristo. Ele é o Deus homem e a união entre Deus e o homem é vista nele. Mas a gloriosa verdade de sua união com o Pai e com o Espírito Santo é revelada na trindade do propiciatório e dos querubins. A trindade de Deus, a plenitude corporal da divindade em Jesus, é vista simbolicamente na arca do tabernáculo. O trono de misericórdia fala do Filho. 3 partes, mas uma única peça de ouro puro. 3 personalidades divinas, porém um único Deus. Toda a divindade envolvida na expiação. Assim como os querubins observavam o trono de misericórdia aspergido com sangue, também o Pai e o Espírito contemplam com satisfação a obra realizada através do sangue derramado pelo Filho de Deus. Estes 3 são 1 João 5 do verso 8 ao 10, 3 personalidades divinas, contudo, um único plano e ministério redentor. Isto estabelece uma questão importante. Isto mostra que os querubins não eram criaturas angelicais, pois anjos não são um com e nem parte do trono de misericórdia que é Jesus Cristo em seu plano redentor. Em Jesus Cristo contemplamos o esplendor da glória do Pai. Hebreus 1 do verso 1 ao 3. E levantou-se Davi, e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 2 Samuel 6 verso 2. E então Davi com todo o Israel subiu a Balá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome, 1 Crônicas 13 verso 6. Vemos assim, o nome sendo invocado em sobre a arca tornando-se uma maravilhosa profecia daquele que é a arca da nova aliança, em quem, o nome de Deus, o Redentor nome da divindade, habita. Seu nome é certamente o trono de misericórdia através do qual chegamos ao Pai. Ele derramou seu próprio sangue. Invocar seu nome é confiar em seu sangue redentor. No tabernáculo, e mais especificamente no templo, a libertação de Israel do Egito e do deserto foi cumprida. A glória que tinha estado no Monte Sinai, e depois no tabernáculo do Senhor, logo entraria no templo de Deus. Não mais numa sarça ardente, nem no Monte Sinai, nem no tabernáculo, mas num templo. Contudo, ela ainda se manifestava na arca de Deus. A voz falaria, não agora vinda de uma sarça, nem do Monte Sinai, mas do trono de misericórdia aspergido com sangue sacrificial e expiatório. Assim, Jesus Cristo, a arca da nova aliança, é o Eu Sou, e carrega o nome de Deus e sobre ele, em meio à sua igreja. A igreja também deve carregar o nome dele como uma testemunha nesta terra, assim como ele o fez. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios 3 verso 15. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago 2 verso 7. O nome na cidade de Jerusalém. O nome de Deus foi também vitalmente ligado à cidade de Deus, Jerusalém. Deus habitou no tabernáculo em Gilgal, na entrada original na terra da promessa. Então, mais tarde, habitou no tabernáculo que foi levado para Siló. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Josué 18 verso 1. Quando o templo substituiu o tabernáculo, ele foi construído na cidade de Jerusalém, a cidade da paz, a cidade santa. Observamos claramente que a alegria e a glória estavam na cidade de Jerusalém, porque o templo de Deus se encontrava naquela cidade.
isto a tornou a alegria de toda a terra. O templo fez desta cidade a glória de todos os reinos da terra. Foi nesta cidade que Deus disse que seu nome seria celebrado. A cidade e o templo eram, portanto, unidos no nome de Yahvé. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. 2 Crônicas 33 verso 4. Por fim, Deus teve de julgar a cidade juntamente com o templo através da destruição por causa das corrupções e da iniquidade da nação escolhida. As visões do profeta Ezequiel revelam quantas abominações eram levadas para dentro do templo de Deus e fizeram a glória de Deus apartar-se do templo e da cidade. Ezequiel 8 e 10. Contudo, nos capítulos finais de Ezequiel, Ezequiel 40 ao 48, Deus dá a Ezequiel uma visão de um novo templo e uma nova cidade. Aqui, a glória Shekinah retorna, e seu nome é estabelecido nesta cidade, para sempre. Tudo isto encontra seu pleno cumprimento em Apocalipse 21 e 22. A cidade aqui é a Nova Jerusalém. É a cidade celestial, cujo edificador e arquiteto é Deus. Nesta cidade está o templo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Cordeiro, o Filho, o sacrifício, são o seu templo. E seu nome está ali, no templo, no Cordeiro, na cidade. Seu nome está também na fronte de todos os que entram na cidade de Deus. Seu nome é a sua natureza. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3 verso 12. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14 do verso 1 ao 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22 verso 4. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.